Kardec argumenta, no comentário ao item 16 de O Livro dos Espíritos, que não sabemos tudo o que é Deus, mas sabemos o que ele não pode ser. Forma precisa de definir a posição espírita. Deus não pode ser confundido com o mundo, da mesma maneira porque um artista não pode ser confundido com as suas obras. Complementa Herculano Pires. Assim como as obras exprimem a inteligência e a intenção pessoal do artista nas várias direções seguidas pela sua inspiração, as obras de Deus o revelam ao nosso entendimento, mas não podemos confundi-las com o seu autor. O Espiritismo, portanto, não pode ser considerado como nenhuma forma de panteísmo no sentido absoluto que se dá ao termo. Apesar disso, podemos dizer que existe uma forma de panteísmo espírita se entendermos a palavra em sentido relativo. Essa forma, porém, não é privativa do Espiritismo, pois ela aparece em todas as concepções religiosas. Todas as religiões a consideram universal a presença de Deus, que se manifesta na natureza inteira e está em todas as coisas. É conhecida a afirmação do apóstolo Paulo de que vivemos em Deus e nele nos movemos. Essa fórmula encontra correspondência no pensamento grego e no pensamento romano. O racionalismo dos primeiros e o juridismo dos segundos constituem sistemas de leis universais presididos por uma inteligência suprema. Quanto ao judaísmo, o providencialismo bíblico é uma forma ainda mais efetiva de panteísmo conceitual. Mas fora do âmbito da tradição ocidental, vamos encontrar a mesma concepção, tanto nas religiões indianas quanto na própria religião filosófica ou civil do confucionismo, bem como entre os egípcios, os mesopotâmicos e os persas. A presença universal de Deus é uma forma relativa de panteísmo que nos mostra o universo em relação estreita com Deus, a criação ligada ao Criador. O panteísmo espírita não seria mais, portanto, do que a consideração da presença de Deus em todas as coisas e através das suas leis, e particularmente na consciência humana. No item 626 de O Livro dos Espíritos, vemos a afirmação de que as leis divinas estão escritas por toda a parte. Esse é o motivo por que todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las. Reafirma Kardec ainda, nesse item, o seguinte: estando as leis divinas escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las sempre que desejou procurá-las. Eis porque os seus princípios foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem e também porque encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, mas incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. O relativismo panteísta está bem claro nesta proposição de Kardec. A presença de Deus e, portanto, a sua imanência não se restringe à consciência humana, mas estende-se a toda a natureza. Todas as religiões admitem esse princípio de uma ou de outra forma, principalmente quando pretendem oferecer as provas da existência de Deus. O Espiritismo esclarece de maneira simples e precisa, retirando da névoa das discussões teológicas e colocando sob a luz dos princípios lógicos. Ainda neste terreno controvertido, como vemos, o Espiritismo se apresenta com todo o seu poder de esclarecimento. José Herculano Pires explica: o Espiritismo não confunde Deus e criação, admitindo apenas a imanência de Deus no universo, consequência de sua própria transcendência. Podemos concluir que alguns pensadores e filósofos tiveram intuições monumentais com relação a Deus, a criação, a vida. Esses fragmentos de verdade transitaram em todos os tempos por todas as mentes sedentas de esclarecimento. Spinoza, mal compreendido entre os seus, sem dúvida nenhuma tinha fé, mas a sua fé era racional, ou, diria o Espiritismo muito tempo depois, fé
raciocinada. Ficamos por aqui. Até o próximo Filosofando.